Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer mais um episódio do programa Odontologia da Nova Era. Esta odontologia que integra medicina à odontologia, né? Então, essa integração é algo assim importantíssimo que a gente não pode deixar de levar em pauta, levar em questão, porque a cada ano que passa eu fico contente de ver o que os nossos pares, os nossos colegas dentistas estão descobrindo em relação à conexão que tem a boca com a saúde do corpo, né? Eu tenho a felicidade de já começar os nossos trabalhos tendo como a nossa base a antiga biocibernética bucal, que hoje, modernizada e já toda modificada, nasceu o que nós chamamos de biorreprogramação bucal, que é o passo seguinte, né? Eu acho que as coisas naturalmente evoluem, e eu gosto que seja assim, acho que tem que ser assim, para que as coisas estejam sempre evoluindo, e a gente tem um prazer enorme de perceber que o nosso trabalho, a nossa visão dentro da odontologia, que é essa biorreprogramação, sempre foi biológica, sempre foi integrativa, sempre foi de olhar para o paciente como um todo, né? E não só olhar para ele como se fosse uma boca com um conjunto de dentes. Porque, infelizmente, nós aprendemos no curso universitário de odontologia, mesmo nos cursos de especialização, nós aprendemos que a boca serve para sorrir, falar e mastigar, que são as funções. E nos programas aqui que nós já fizemos na Rádio Vibe Mundial, nós explicamos para você que a boca tem 7 funções, né? Ela tem como função principal manter o equilíbrio do seu fluxo respiratório, bioquímico digestivo, que começa nas glândulas salivares, o equilíbrio esquelético e postural, e o seu emocional está representado pelo posicionamento dos seus dentes. Então, esta maneira ampliada de ver sempre nos colocou numa visão integrativa em relação à medicina, e não só a medicina, mas como a medicina, quando a gente menciona, a gente está falando de toda a saúde, né? Mas como a fisioterapia, puxa vida, a gente trabalha muito em parceria com osteopatas, quiropraxistas, terapeutas crânio-sacrais, massagistas, terapeutas de várias áreas que se preocupam com o paciente como um todo, né? Acupunturistas, pessoal que trabalha com moxa, enfim, são tantos os métodos terapêuticos, e a gente tem uma relação de intimidade com essas pessoas, porque o nosso foco é tratar e cuidar das causas, do ponto original do problema do paciente, porque quando você resolve a causa, você dá para o paciente uma melhor qualidade de vida para ele. E é esse o nosso trabalho, essa é a nossa função. Então, é isso que nos motiva a vir aqui todas as semanas, nos microfones da Rádio Vibe Mundial, para contar para vocês como que, através da boca, a gente pode trazer algum benefício ou um grande benefício para a saúde das pessoas, tá? E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um segmento bem interessante, que é a odontologia do esporte, né? Ou como que a nossa odontologia vai interferir no desempenho do atleta profissional ou do atleta amador, ou simplesmente uma pessoa que gosta de praticar qualquer esporte em si, né? Então, vamos falar sobre isso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem como técnica reconhecido que, assim, existem muitas especialidades odontológicas, as especialidades vão crescendo, vão se multiplicando, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que já reconheceu a odontologia do esporte, né? É claro que fora do Brasil existem profissionais muito bons na aplicação da odontologia do esporte também. E a odontologia do esporte, ela tem um foco muito interessante, porque ela precisa necessariamente ser uma odontologia integrativa e biológica. Ela necessariamente tem que ser. Porque, veja só, pegando o atleta profissional de alto desempenho, de alta performance, você tem que entender o primeiro passo. O corpo desse atleta não é um corpo saudável, né? É como uma máquina usada no seu extremo. Então, imagine um carro que ele tem uma capacidade de rodar a 200 km por hora, né? Só como exemplo, tá? Agora, imagine que
em 30% do tempo, ele está andando entre 190 e 200 km por hora. Como é que você acha que o motor do carro está trabalhando? Ele não está trabalhando na condição mais saudável de funcionamento para o motor. Então, se o motor de um carro que corre até 200 km por hora está andando a 120 km por hora, então ele anda suave, não é? E aí ele diminui, aumenta e vai tudo bem. Mas o ponto aqui é que, assim, o atleta de alta performance, ele está usando o máximo do limite que o corpo pode dar para ele. Então, nesses atletas, qualquer pequena alteração biológica vai trazer consequências para o desempenho dele. Então, por exemplo, se ele tiver uma unha encravada, mesmo que ele não use o pé na performance atlética, ele vai ter um desequilíbrio sistêmico e vai cair rendimento para ele. Na área odontológica, onde entra essa importância? Porque nós todos estamos sujeitos a infecções odontológicas. E o quadro mais simples de uma infecção odontológica é uma gengivite, né? Uma inflamação na gengiva, porque está sobrando resíduo de alimentos, coloniza ali umas bactériazinhas, inflama a gengiva, esta inflamação desequilibra o corpo e o rendimento do atleta de nível máximo cai. Por quê? Porque o corpo começa a ter que se preocupar com aquela infecção que está aqui, ele manda um exército para trabalhar e proteger aqui, então ele perde eficiência do outro lado. Tá? E com os estudos a gente foi percebendo, eu tenho um gráfico que mostra um estudo alemão falando, em 1970, o ano que eu nasci, já mostrava a correlação que existia entre os dentes, por exemplo, mostrava um sinal de cárie com uma infecção apical, que é um problema de canal, e mostrava a relação com as estruturas articulares do corpo, joelho, pé, as articulações dos ombros, né? Pescoço, mostrava que uma coisa estava interrelacionada à outra. Veja, isso não é novidade, né? Essa interpretação de que o dente se relaciona com o corpo todo não é novidade. Então, para um atleta amador ou profissional, ou alguém que gosta simplesmente de praticar esporte, o primeiro passo é eliminar todo e qualquer quadro infeccioso dentro da boca. Por um tempo, nós trabalhamos com os atletas do Red Bull, que é o Bragantino Red Bull agora, né? E a gente via isso muito na prática. A minha função lá era aplicar a biorreprogramação dentro do processo, mas a gente via a importância de manter os atletas em nível de infecção zero. Atleta não pode ter cárie, não pode ter inflamação gengival, não pode ter dente quebrado, fraturado, não pode ter dente com tratamento de canal mal feito. Então ele tem que estar bem forte. Mesmo nos implantes tem que ter certos cuidados, certas características. Na minha opinião, o atleta, principalmente dos esportes onde tem mais impacto, não pode usar um aparelho fixo, porque se usa o aparelho fixo, machuca a boca, e aí machuca mesmo, não tem jeito, sangra tudo. Sem nada, sem aparelho já machuca, não é? Porque o esporte às vezes tem as trombadas lá, machuca, e aí o atleta sofre com aquilo, cria uma inflamação, queda de rendimento. Bom, isso para contar o básico para vocês de como a odontologia do esporte está integrada à odontologia biológica ou integrativa. Porque veja, a odontologia esportiva, para você melhorar o rendimento do atleta, tem que olhar. Por exemplo, um atleta que tem restaurações de amálgama, né? Ele vai ter queda de rendimento porque o amálgama é metal e, além de tudo, libera mercúrio. Mercúrio é a substância de maior neurotoxicidade que tem. Restaurações infiltradas também comprometem. Então, em termos de milivoltagem, quando você vai medir o dente, você vai ver que a voltagem daquele dente está alterada quando ele tem uma restauração de amálgama ou quando ele está infiltrado. Então, essas são algumas formas de se avaliar e interpretar o que está fazendo. É claro que tem vários métodos de diagnóstico que a gente pode aplicar, né? Os mais comuns é uma simples panorâmica, né? Você já tem ali muita informação na panorâmica, mas pode fazer testes mais direcionados aos dentes em si, pela milivoltagem, miliamperagem. Muito bem. Essa é a base do processo. Mas o que eu mais gosto de fazer é ajudar o atleta a aumentar a sua performance através de dois processos. Através de um sistema onde a gente amplia nele a capacidade respiratória. Faz com que ele respire mais e melhor. Porque isso é muito importante. E o outro é
trazer para o corpo dele um melhor equilíbrio. E aí isso acontece da seguinte forma. No geral, nós usamos um sistema Polis, muito embora em atletas, por exemplo, que trabalham, que são, como é que chama? Do MMA, né? Das artes marciais misturadas, que eles têm que desenvolver muito corpo, eles ficam mais fortes. Esses atletas, na sua maioria, roncam, têm apneias. Então, às vezes, a gente concilia o tratamento da apneia e também concilia o tratamento, a apneia, o DARA, né? Um dispositivo DARA, um dispositivo anti-ronco e anti-apneia, e concilia com Polis, as placas oclusivas lisas. E, na maioria das vezes, se concilia também com protetores bucais, né? Porque um atleta desse tipo de esporte tem que usar protetor bucal e dimensiona o protetor bucal para trazer também benefício de fluxo respiratório. E o legal de tudo isso, gente, é que não tem doping. Mas veja, nós temos hoje um crescente número de atletas amadores que gostam de correr, e é normal, eu tenho pacientes no consultório hoje nessa condição. Então o paciente corre lá, de forma amador corre 30, 40 quilômetros, de vez em quando participa de uma maratona, então correm bastante, pedalam muito, né? São pessoas que gostam de pedalar, tá bastante na moda o pedalar, andar de bicicleta e várias outras modalidades esportivas que podem ser beneficiadas com o uso destes dispositivos. Então veja, na verdade é muito importante, você que gosta de praticar algum tipo de esporte, seja amador ou profissional, que você invista no cuidado e no equilíbrio da sua saúde bucal para que você tenha mais desempenho e menos problemas com lesões. Quando você consegue um balanceio, um equilíbrio do corpo, isso é a melhor ferramenta para fazer é o Polis, então você diminui as lesões. Então, por exemplo, o Polis, eles são placas especiais que passam para os sistemas de ajustes e a sua mandíbula vai criar um posicionamento que vai servir como balanceio e equilíbrio para o seu corpo. Vamos dizer que você tem uma perna um pouquinho mais curta que a outra, um músculo mais forte de um lado do que do outro, o Polis vai ajudar a equilibrar isso e vai, com isso, diminuir a incidência de lesões. Então, ao longo do tempo, nós atendemos vários atletas. Tem vários, os depoimentos tem todos no YouTube, se você quiser ver depois, tá, gente? Você vai até lá, você vai ver os depoimentos dos atletas. Por exemplo, tinha um rapaz, 40 e poucos anos, sempre jogou tênis na vida, gostou sempre muito de jogar tênis, e ele participava de um campeonato regional na região de Alphaville, onde ele mora. E ele vinha ali no campeonato, ele já tinha operado o joelho, acho que 2 vezes, já tinha um probleminha ali e tal, dores nas costas que incomodavam, então ele estava no campeonato em 100º, 105º, estava ali jogando para participar, porque é o esporte que ele sempre gostou de fazer na vida. Daí, ele nos procurou, nós colocamos nele um Polis Athletic, que é um Polis direcionado para a questão do atletismo. Foi uma trajetória muito interessante, que assim que começou a ter os resultados, ele começou a subir no ranking, ele começou a melhorar. E olha só, ele terminou o campeonato em 5º lugar. Então ele saiu de 105º, 105 a 5. Então ele subiu 100 posições no ranking, porque passou a usar um aparelho chamado Polis Athletic. Olha só que diferença fez na vida dele. Então, o que o aparelho fez? Ampliou a capacidade dele respirar e trouxe equilíbrio para a postura. Só para que você tenha uma ideia, embora seja um campeonato amador, fizeram o doping nele 2 vezes. Porque eu falei, mas o que esse cara fez, meu Deus? Ele está cheirando um antes de entrar na quadra. E não estava. Ele estava usando um Polis, um Polis Athletic. E aí, com isso, teve um resultado fantástico no desempenho atlético dele. E nós temos vários outros casos. Nós temos pacientes, por exemplo, que gostavam de correr aos seus 50 anos, e aí, às vezes, corria com um grupo mais ou menos na mesma faixa de idade, e aí começa a usar o Polis para correr. Ele teve que mudar o grupo, porque o grupo de 50 anos, ele deixava todo mundo para trás. Ele começou a correr com um grupo de 25. Por quê? Ampliou a capacidade respiratória, melhorou o corpo, e aí ele corria muito mais, se desempenhava muito mais. Aumenta a resistência corporal. É muito bacana isso. E aquela história, naturalmente, a gente usa o corpo para ajudar o corpo. Então ele percebia que, por exemplo, terminava as corridas,
Ele não ficava com aquele corpo dolorido, quebrado, cansado. Ele terminava com pique, com disposição, querendo fazer mais, querendo dispor mais. Aliás, dentro dessa história, nós temos um caso de um senhor que ele também gosta de correr, e aí ele corria mais ou menos uns 15, 20 quilômetros, ia embora para casa, ia lá tomar um banho e descansar. Ele falou que depois que começou a usar o Polis, tem depoimento dele também, começou a usar o Polis Athletic, ele corria uns 20 quilômetros, corria mais do que ele estava acostumado, chegava em casa, ainda pegava o saco de areia lá, ia boxear um pouco, porque ele estava assim, no pique, cheio de gás, cheio de disposição. Então, esta é uma das características que eu gosto muito de trabalhar com o Polis Athletic, porque ele amplia, e nos atletas que têm mais estrutura corporal e peso, usa o Clear Balance Dara ou Dara para ajudar, e mais os protetores, no intuito de fazer com que o desempenho deles melhore. E outro dado assim interessante que a gente vai coletando, né? Então você tem um caso de um paciente, ele usa um Dara para dormir porque ele ronca e tinha asma noturna. Aí com o Dara, ele parou de roncar, parou de ter apneia, não tem mais asma. Usava aquela bombinha, sabe? Não precisa usar mais. E ele usa para jogar futebol. Ele joga futebol de salão com os amigos, ele é um diretor de um banco. Então ele usa para jogar e se sente muito bem. Ele, sim senhor, já tem uma certa idade, se sente muito bem utilizando o Polis Athletic, né? Ele chama do aparelho do esporte, ele fala, esse é o aparelho do esporte. Então nós temos assim um número enorme de casos que nós tivemos a oportunidade de tratar e mostrar aqui para vocês. Teve um caso muito interessante, um determinado período nós tratamos uma paciente que ela corria ultramaratona. Ultramaratona era algo que eu nem imaginava que existia, eu fiquei sabendo através dela, que é correr 90 quilômetros, correr 120 quilômetros. Eu falei, meu Deus do céu, isso é uma super mulher, um super homem, porque é muito esforço físico, né? E ela um dia chegou para mim e falou assim, Rogério, seu aparelho é fantástico, no entanto eu tenho um problema. Eu falei, qual é? Ela falou, eu tenho que comer nas corridas. Então ela come como se fosse umas balas de goma grande, e é um gel, e aí grudava no aparelho e ficava desconfortável. E na época não tinha os recursos, por exemplo, para você tomar na forma líquida, porque daí resolveria o problema, né? Mas também é uma área que pode ser aplicada. Então tem várias áreas que nós tivemos aplicações, né? Com diversos pacientes que mostraram melhorias nos desempenhos da prática esportiva amadora ou profissional, usando recursos criados lá na Odontobalance, que aliás eu tive o privilégio de ser o criador desses dispositivos e a gente continua usando com as pessoas. Por fim, dá uma olhadinha no YouTube que tem lá depoimentos de alguns jogadores de futebol que contam histórias de que assim, teve uma característica interessante, um jogador de futebol, ele conta que ele, se não me engano, não me lembro se era centroavante ou um jogador da defesa, e ele, depois de usar o dispositivo Polis Athletic, terminou em 2 anos consecutivos como artilheiro do time. Por quê? A disposição dele de correr, ir para a defesa e para o ataque era tão grande, ele não se cansava. Ele conta que, por exemplo, se ele tivesse que jogar uma prorrogação ou um outro jogo, ele jogaria com tranquilidade. Um desses atletas também foi participar de um campeonato da Red Bull em Strasbourg. E ele tinha um jogo, tinha um descanso e um outro jogo. Ele falou que jogou os 2 jogos com tranquilidade usando o Polis Athletic. Então, é algo muito importante, porque, veja, além de proteger o corpo do atleta, não é uma situação de doping, não faz mal, não tira a desvantagem competitiva, porque todos podem usar, mas vai proteger o corpo em termos da questão estrutural e vai ampliar o fluxo respiratório, o que tira aquela sobrecarga do motor que nós falamos no início do programa, né? Então, vamos lá. Se você dá uma condição respiratória melhor para o atleta, o motor, ao invés de render 220, ele vai passar a render 240. Então, se ele andar a 200, ele vai estar menos sobrecarregado. E é isso que acontece com o atleta. Porque a partir do momento que ele consegue uma recuperação respiratória mais rápida, mais eficiente, com um corpo mais equilibrado, então você tem
uma condição de proteção. E a nossa previsão é de que um atleta que faça uso constante desse dispositivo vai poder permanecer na prática do esporte por mais anos. Afinal de contas, como nós falamos, o atleta que usa esse processo, que usa o corpo no seu extremo, normalmente tem uma vida profissional curta, né? Uma vida profissional de rendimento curto. E se você protege a estrutura física dele, então você vai aumentar a rentabilidade ao longo de resultados e dos anos que ele vai poder produzir, trabalhar na forma atlética. E para o atleta amador, eu acho até mais importante, sabe? Porque o atleta amador, normalmente, o que corre, que pedala ou que faz atividades, ele não tem um aparato de estrutura onde está sempre alguém monitorando o físico dele, coordenando, fortalecendo um grupo mais que o outro, equilibrando, balanceando. Ele às vezes está fazendo ali por conta, começa a correr por conta. Então, é muito importante que ele invista nesse processo, mesmo porque, principalmente para o atleta amador, né? Ele vai melhorar a performance dentro daquilo que ele está gostando de fazer e vai criar melhorias para vários outros aspectos da saúde dele. Então, eu diria que assim, para o atleta amador é até mais indicado o uso desses recursos do que para o profissional. Claro, o profissional é aquela coisa de desempenho e rendimento, porque muito dinheiro gira em torno disso, né? E aquilo que eu disse, nós não vamos tirar a vantagem competitiva ou estragar isso, porque todos os atletas podem usar o mesmo recurso. É mais ou menos como a Fórmula 1. Ah, pode freio de ABS? Pode, então todo mundo usa. Pode turbo? Então todo mundo usa. Ou pode ou não pode. E aí você cria uma regra que vale para todo mundo e está tudo bem. No esporte, qualquer outra área, pode ser da mesma forma, né? É claro que aqueles que começarem a utilizar esses recursos, assim como melhoras que vão acontecendo na nutrição, nos treinos, ele começa a ter vantagens competitivas. Depois regula, equilibra, que aí todo mundo passa a usar, já não é mais vantagem competitiva, né? Mas a intenção é assim, os primeiros que aproveitarem disso vão, obviamente, se beneficiar. E depois vai nivelar, e aí o nível vai ficar mais ainda, né? Vai ser, vamos dizer, o nível, o profissional que conseguir fazer um aparelho melhor vai ter nível competitivo melhor para o atleta. E muitas tentativas já foram feitas, mas eu olhei os recursos e eram recursos ruins, viu, gente? Eram aparelhinhos ruins que não traziam resultados práticos, não tinha muita ciência, não tinha muito qualidade, e aí eu via que o rendimento era ruim. E o atleta também achava ruim, não queria usar, queria descartar logo aquilo, porque é desconfortável, né? Tem que ser confortável para o uso. E essa foi uma das nossas preocupações também, tá? Bom, então, gente, eu vou passar aqui mais uma vez os telefones da Odontobalance para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico ou saber mais sobre o que nós fazemos. Pesquisa a nossa vida lá, tem muito conteúdo para a gente oferecer para vocês, tá? E aí, então, vou passar aqui o WhatsApp primeiro, ó, 94774-4220, que é o telefone lá da Odontobalance, onde você entra em contato conosco para agendar a sua consulta de diagnóstico. Se você preferir o telefone fixo, é o 3287-0433 ou 3287-7010. Aliás, esquece o primeiro, é 3287-7010. O telefone fixo está indo para extinção, né? Então tá acabando aí. Lembre-se que você deve digitar o código da sua operadora preferida, o número 11, se for para o fixo, se estiver fora de São Paulo, ou somente o 11 para o WhatsApp, que é sempre mais fácil, tá? Então tá certo, gente, olha, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O programa vem ao ar às quintas-feiras, à 1h da tarde, aqui pela Vibe Mundial e sempre disponível nas mídias sociais. Segue a gente lá, YouTube, Instagram, e aí você vai recebendo as notificações de quando tiver coisa nova. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!